Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar de mais duas questões do assunto de raciocínio lógico, questões essas que eu estou pesquisando aqui, né, da banca US/FUNESS. Como eu falei antes, pessoal, no vídeo que está passando aí em cima do card, para quem não assistiu, é bom dar uma olhada. Essa banca, né, a US/FUNESS, ela tem esse histórico, né, de vestibular. Então, ela é muito complicado você encontrar essas questões de raciocínio lógico idealizadas por essa banca aqui, tá? Então, a gente está fazendo um esforço, né, para pegar essas questões. E eu havia falado também, né, que como essa banca ele tem esse histórico de vestibular, então a ideia é que essas questões de raciocínio lógico, de português, né, essas questões de nível básico, elas venham com uma estrutura talvez um pouco mais complexa, né? Então a gente está aqui pegando as questões na sequência que está lá no edital. Então eu já fiz 2 vídeos abordando o primeiro tópico. Eu vou fazer mais vídeos também, tá? Em relação ao primeiro tópico. Agora a gente está trabalhando aqui o segundo tópico lá do edital, que aborda essa ideia de raciocínio sequencial e também de orientação temporal e espacial. Então aqui nessa questão a gente tem a seguinte situação, né? Em uma patrulha rotineira, 5 viaturas da PM, né, saíram em sequência em um batalhão. A ordem de saída foi a seguinte: a viatura Delta saiu imediatamente antes da viatura Bravo, a viatura Charlie saiu depois da viatura Alpha, mas antes da viatura Echo, e a viatura Alpha foi a primeira a sair. Com base nisso, né, qual foi a ordem correta de saída das viaturas? Bom, pela terceira informação, né, o Alpha ele foi o primeiro a sair, então já está fixo aqui, né? E isso não ajuda em nada aqui, porque todas elas, né, iniciam com a viatura Alpha. A gente já estava sabendo porque foi a primeira a sair, então já está fixado. A segunda informação, né, ele diz aqui, ó, Charlie saiu depois do Alpha, né, e antes do Echo. Então significa que o Charlie está entre os dois, entre o Alpha e o Echo, tá? Guarda essa informação. E na outra diz o seguinte: o Delta saiu imediatamente antes da Bravo. Então, o que é que significa? Então, nesse caso, eles saíram juntos, Delta e Bravo, beleza? Então, com base nessa interpretação, a única alternativa aqui, no caso, seria a letra A. Então, seria o Alpha, né? Charlie, Delta, Bravo e o Echo. Eu aconselho, pessoal, também, antes de ver a minha solução, que vocês também tentem, né, encontrar a solução por conta própria. Isso ajuda e muito, né, no treinamento de vocês para a resolução dessas questões. A questão 2 diz o seguinte: 5 soldados, Pedro, Lucas, João, André e Bruno, estão enfileirados para o treinamento físico. Quais são as informações aqui conhecidas, né? O Pedro está em alguma posição antes do João. O Bruno está entre Lucas e João. O André está em uma das pontas. E o Lucas não está na primeira posição. Então vamos lá, né? Quem está, nesse caso aqui, ele quer saber quem está exatamente no meio da fila. Eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem, né? Dar uma pausa no vídeo, depois volta para cá. Então aqui é o seguinte: ele fala aqui, ó, que o André está em uma das pontas, né? Então significa que ele está ou em primeiro ou em último, né? Então o André, ele pode ser o primeiro ou o quinto, né? O quinto cara, o quinto soldado. O Lucas, ele não está na primeira posição.
Então, ele já está descartado, né? O Lucas, no caso, não fica em nenhuma das pontas, tá? Nem em primeiro e nem em quinto. O Bruno, ele está entre Lucas, né, e João. Então, a gente tem a seguinte configuração, né? A gente tem que o Lucas, o Bruno está no meio, né, entre Lucas e João. Então, uma ordem possível seria essa, ó. Lucas, né, o Bruno aqui no meio e o João. Poderia ser essa configuração ou, né, o inverso, né? João, o Bruno e o Lucas também. Nesse caso aqui seriam essas duas combinações possíveis, tá? E no caso aqui ele diz que o Pedro está em alguma posição antes do João. Então o Pedro já está antes do João. Beleza? Então, nesse caso aqui, quem estaria no meio da fila? Então, uma configuração, a única configuração possível, galera, seria essa. O André estaria na ponta, né? Seria o primeiro. Depois o Pedro. Depois o Bruno. Depois o Lucas. E por fim, aqui no caso, o João. Então, essa seria a configuração, né, dessa situação aqui. Então, nesse caso, quem está no meio aqui? Quem está no meio, no caso, é o Bruno, né? Então, seria letra B. Tópico resolvido, tá, galera? A gente vai tratar de mais questões relacionadas a esse edital, seguindo a sequência que está descrita lá no edital, tá? Então, o próximo vídeo eu vou abordar a ideia de sequências, tá? Muito embora essa também envolva uma sequência também, tá? Mas agora a gente vai entrar na ideia de sequências e também de orientações no espaço. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.